Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia. Para você que nos acompanha aí pela internet, estamos aqui no bairro de Campinas de Brotas. Hoje é o primeiro Shabbat desse novo ciclo, né, de 5.782, segundo o calendário tradicional judaico. A Parashá Bereshit, ela vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. A porção dos profetas Yeshayahu, Isaías, do capítulo 42, a partir do versículo 5, e segundo a sinagoga Har Tzion de Belo Horizonte, que é a sinagoga que a gente segue o rito, ela hoje usa Matitiyahu, Mateus, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos estudar um pouquinho dessa porção. A porção Bereshit é uma das mais complexas das Escrituras. Há até rabinos que dizem que quem conseguir entender os 2 ou 3 primeiros capítulos de Bereshit consegue entender todos os segredos do universo. E eu acho que é por aí mesmo, a coisa é muito complexa. Às vezes eu fico me perguntando por que é que a parte mais complexa é a mais abreviada, porque se a gente observar, Bereshit é algo muito abreviado. Você veja a história de Yosef, do Egito, por exemplo, são vários capítulos, descrevendo uma história. Bereshit que mostra a história de algo muito mais complexo, que é a criação, né, a criação do ser humano, algo muito mais complexo, é descrito ali em 2, 3 capítulos, algo muito, muito breve. Talvez, por ser complexo demais, Adonai não permitiu que o homem abordasse mais a fundo, exatamente por isso. Já pensou, hoje o ser humano, a gente vê a medicina, ela, à medida que a medicina foi se aprofundando, né, a ciência foi evoluindo, a medicina ela foi se dividindo em áreas, em especialidades. Hoje tem um médico especialista de tórax, especialista de abdômen, tem médico especialista para ossos, médico de cabeça, médico para câncer, médico de criança, médico de velho. Ou seja, para facilitar, para que o homem conseguisse se aprofundar mais, foi dividido em áreas para facilitar o entendimento. Mas mesmo assim, os homens, os médicos, até hoje não conseguem entender completamente o ser humano. A mente humana, por exemplo, é sabida que os médicos ainda não conseguem entendê-la 100%. E assim é o nosso corpo todo. Os médicos, por mais que estudem, não conseguem entender os mistérios do ser humano. Imagine quando você vai para os mistérios de tantas outras coisas, os mistérios da natureza. Eu costumo dizer o seguinte, nós vemos às vezes alguns profissionais que... Está sem som na internet, é? Então, o pessoal no YouTube está dando retorno que está sem som, Loures? Eu vou pedir para quem está nos acompanhando pela internet, dá mais um sinal aí, porque alguém deu um sinal de que não tinha som. Possa ser que o problema seja lá no equipamento dessa pessoa. Eu vou pedir, Neudjan, se não estiver nos acompanhando, dá um sinal aí, né? Ou até liga para a gente aí. Voltou? Ok. Então, irmãos, eu estava falando, né, que de Bereshit, eu acho que ninguém ouviu o que eu falei, os que estão em casa, vou repetir um pouquinho. Talvez pelo fato de ser tão complexo, que Adonai explicou pouco, permitiu que o homem se aprofundasse pouco na criação. Que 2, 3 capítulos ali, Bereshit já cobre praticamente, né, os 2 primeiros 1000 anos da história humana. Você vê, essa porção, que ela vai até Noar, ela cobre em torno de 2000 anos de história. É algo muito resumido, mas eu creio que seja por isso, exatamente porque a parte mais complexa o homem não vai conseguir entender, e eu estava dizendo que basta um detalhe, o ser humano, o homem, a medicina já avançou tanto que hoje ela se dividiu em áreas especiais, né? Há o especialista de coração, de ossos, de cabeça, para criança, para velho.
para entender melhor o corpo humano, e mesmo assim os médicos ainda não entendem completamente. É comum vocês ouvir relatos de pessoas que chegam nos hospitais com algum tipo de doença, aí os médicos falam, olha, até aqui nós podemos ir, daqui agora em diante só um milagre. Até os médicos que não acreditam muito num Criador, às vezes costumam dizer isso, olha, até aqui a gente pôde fazer alguma coisa, daqui em diante não há mais o que fazer, só o milagre. Por quê? Porque o ser humano ele é tão complexo que os médicos, a medicina, por mais que avance, não consegue entender. E eu costumo dizer o seguinte, se agora tiver, eu acho difícil que tenha, mas se tiver algum médico, algum engenheiro, especialista de alguma área me ouvindo, e nós sabemos que algumas dessas pessoas costumam se considerar melhor do que outras, se achar, como se diz no popular, o bam, bam, bam. Eu quero dizer para essas pessoas o seguinte, você que é um médico, você que é um juiz, um advogado, não importa o que você é, mas que você acha que você está muito à frente de outras pessoas, que você sabe muito, que você entende muito, eu queria lhe perguntar o seguinte, um médico, por exemplo, aqui um cirurgião, um bom cirurgião, que merece respeito, lógico, merece, mas você sai do seu consultório, entra no seu carro, vai dar partida no seu carro, o carro não pega. Você fica sem saber o que fazer. Se você levantar o capu, você não vai saber, quando você vê aquele monte de peça, aquele monte de fio, você fica perdido, não sabe o que fazer, não entende de nada ali. Eu conheço pessoas que não sabem nem o que é a bateria de um carro. Aí, você vai depender de quê? Vai depender de um outro especialista de outra área para resolver o seu problema, porque você não sabe resolver. Se você chega no seu consultório, você é cirurgião, você é engenheiro, seja lá o que for, liga o ar-condicionado, não funciona, deu defeito, o calor começa terrível, você não sabe o que fazer. Se você abrir aquele equipamento, você não vai conseguir fazer nada, não entende de nada daquilo ali. Vai precisar de um outro especialista, que já não é o mesmo que conserta o carro, já é um outro especialista. E para resumir tudo, chegue numa biblioteca, como hoje em dia está ficando já fora de moda, mas chega ali nos Barris, no bairro dos Barris, aqui em Salvador, e entre na biblioteca central dos Barris, e dê uma caminhada por dentro daqueles corredores. Você vai se sentir um verme. Foi assim que eu me senti quando entrei naquela biblioteca. E sabemos que existem outras pelo país afora, e até maior. Você vai se sentir um verme quando você vê a quantidade de conhecimento de áreas diferentes que tem ali, livros e mais livros, área de botânica, área de medicina, área de elétrica, área disso, daquilo. E aí você vai ver que você só conhece bem uma área e nem tão bem assim. Porque você que é médico, você não consegue, muitas vezes, entender o que está se passando com o seu paciente. Chega uma hora que você diz, olha, aqui não tem mais o que fazer. Você que é engenheiro mecânico, por exemplo, às vezes você projeta o carro todo, cria uma máquina linda, mas às vezes você não sabe consertar o ar-condicionado, depende de um outro especialista. Gente, as coisas são complexas, e aí nós entendemos que o ser humano ele é pequeno. Adonai nos fez assim, maravilhosos, dotados de sabedoria, semelhante a ele, mas pequeno. Somos miniaturas de algo muito grande. E aí, isso serve para quê? Isso serve para nos acordar e nos fazer descer do pedestal. Não adianta querer entender demais, porque nós somos limitados. A fome de conhecimento, quando exagerada, eu chamo de gula. Quando você tem gula por conhecimento, o que é que você faz? O que é que a gula antigamente? A gula, o que hoje muitos dizem que é pecado, as Escrituras nem abordam muito essa questão. Você não sabe, não pode nem afirmar até onde é pecado ou não comer muito. Mas o que se sabe é que antigamente, e nem tão antigamente assim, porque eu cheguei a ver isso no meu interior, pessoas que chegavam em uma festa, por exemplo, comia, depois, quando a barriga não cabia mais, ia lá, saía do ambiente onde estava, vomitava, para voltar e comer mais. Há pessoas assim até hoje, você sabia disso? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas assim, na minha infância, de pessoas que todo mundo dizia, olha, passou em 10 casas e comeu em todas as 10 casas.
não há onde caber tanta comida. O que é que fazem? Isso desde a antiguidade existe, é o que hoje se chama de gula, né? Hoje, vírgula, né? Se chamava de gula, né? É você comer, comer, comer e nunca se fartar. E aí joga fora, vomita para voltar para comer mais. O excesso de conhecimento, quando você quer demais, é algo parecido. Você não quer, muitas pessoas não querem o conhecimento para viver melhor, ou para ajudar o próximo. Não, muitas pessoas querem conhecimento para se colocar acima dos demais, para dominar, para sair na frente, para ter vantagem. E este mal, essa intenção perversa é que trouxe a morte ao mundo. Essa porção de hoje, chega a serpente e diz para a mulher, ora, o Criador aí diz que é para tu não comer isso aí, é porque se tu comer, tu vai se tornar igual a ele, conhecendo de tudo, do bem e do mal. Aí os olhos da mulher encheu. Eu creio, o texto dá essa ideia de que não foi o sabor daquela fruta ali, que não se sabe o que era exatamente, se era uma fruta mesmo ou não vou entrar nesse mérito agora. Mas o que despertou na mulher o desejo de comer foi a promessa de conhecimento. Tu vai conhecer de tudo, vai saber do bem e do mal, semelhante ao Criador. A mulher não aguentou ver essa promessa e aí sucumbiu à tentação. E até hoje o ser humano é assim. E aqui eu dou uma pancadinha nos nossos domésticos, como diz o ditado, cortar na própria carne. Nós estamos vendo aí vários amigos, irmãos que se convertem a Adonai, ou muda de religião, vamos dizer assim, que eu não gosto muito desse termo religião, mas tem irmãos que creem que Yeshua é o Messias, mas conhecia-o como Jesus, né? Viveu no cristianismo conhecendo Yeshua pelo nome de Jesus. Não conhecia nada de judaísmo, não conhecia muito pouco sobre Israel, era aquela coisa superficial, mas conhecia Yeshua pelo nome de Jesus como Messias. Aí se migra para o movimento judaico-messiânico, o judaísmo, entra pela porta do Messias, e aí começa a descobrir coisas, e começa a estudar um pouco de hebraico, um pouco de aramaico, vai conhecendo coisas, aí começa a se encher de conhecimento, começa a ficar arrogante, e aí começa a bater, cuspir no prato de onde comeu, começa a se colocar melhor do que todo mundo, começa a comer demais, e quando você come demais, sua barriga enche, você precisa vomitar para caber mais, igual aquilo que eu estava contando agora que existe. E muitos têm feito isso. Vocês conhecem relato de pessoas que começaram a comer tanto conhecimento que teve que vomitar aquilo que já tinha comido antes, e aí vomita Yeshua. Joga fora Yeshua, porque acha que está tão cheio de conhecimento que agora aquele conhecimento que ele aprendeu lá de pequeninos já não serve mais, e agora começa a arrogância, como eu já tive o desprazer de conhecer pessoas judias, que viveu a vida toda sem sequer saber que era judia, e quando descobriu que era, que aí abraçou a visão, se tornou tão arrogante que você não suporta nem conversar com ela, porque ela começa a debochar, a pisar em todo mundo ao seu redor, porque ela agora ela é o bambambam, ele é o topo da santidade, cheio de conhecimento, a mesma raiz que derrubou Eva e Adão, nossos pais, lá no Éden, o desejo desenfreado por conhecimento. Tenham cuidado com isso. O universo ele é complexo demais, é tão rico, é tão complexo, tem tanta coisa nesse universo que Adonai criou e que só ele entende por completo, que ele abreviou o livro de Bereshit, é a parte mais abreviada das Escrituras. Você não entende. Como foi que ele fez o homem? Como foi que ele, por que soprou ali o homem de barro se tornou carne? E por que aquela separação, água lá em cima, água cá embaixo? É tudo muito complexo e o homem não consegue compreender. E aí o homem, nessa sede de conhecimento, quando encontra 1/1000 do conhecimento, já quer pisar nos outros, achando que sabe mais do que todo mundo. Muitos porque é um juiz, porque é um médico, porque é isso e aquilo, se acha melhor do que os outros. Muitas vezes é pior do que aqui no Brasil, tem profissões como o gari, por exemplo, que é vista como uma das piores. Eu considero uma das mais nobres. Se não fosse o gari, você metido a bom,
Teria que andar aí pisando em lixo sem suportar o mau cheiro que você mesmo produz. Mas tem aquele humildezinho que vai lá e pega. Eu considero uma das profissões mais nobres, por isso que há países no mundo que quem é melhor remunerado são eles. O ser humano ele é muito soberbo, nós somos muito soberbos. O ser humano gosta de se achar demais, quando na verdade somos muito pequenos. Eu convido você que me ouve, se porventura se acha o tal, cheio de conhecimento, faça aquilo que eu lhe falei, tira um dia da semana, vai aqui, se você mora aqui em Salvador, em qualquer cidade que você more, escolha uma biblioteca grande e dê uma caminhada por ela, que você vai se sentir no seu devido lugar. O quão pouco você conhece, o quão pequeno você é diante da vastidão do que Adonai criou. Somos belos, somos bem criados, sim, Adonai nos fez fantásticos, mas pequenos diante da imensidão do que Ele criou. Temos que descer do nosso pedestal e entender que somos pequenos. O primeiro dia da criação, como eu falei, há provas de que havia seres aqui antes do homem chegar. Nós não conhecemos relatos nenhum de algum homem ter deixado escrito que se deu de cara com um dinossauro. Mas está aí, os achados. E quando nós vemos Bereshit bara Elohim et hashamayim, no princípio criou Adonai os céus e a terra. E aí segue dizendo, né? E a terra, verhaaretz, haitá, estava, né? Estava ou era, o haitá aqui pode ser estava ou era. Eu acredito mais na forma de estava, ou seja, era algo em um momento, era uma consequência de algo, sem forma e vazia, e trevas alpenei, sobre a face, né, do abismo, né, terron, veruar, né, o espírito de Adonai, o espírito de Elohim, né, que aqui não aparece Adonai Elohim mesmo, se movia, ou seja, estava ali contemplando aquele caos que estava ali, sobre a face das águas. E aí continua, e ele diz, haja luz e houve luz, seja luz e houve luz. Então fica claro que no princípio, ou seja, em uma era anterior, Adonai criou os céus e a terra. Mas por algum motivo a terra naquele momento estava sem forma e estava vazia. E aí eu creio que havia antes o dinossauro e coisas diferentes. Havia uma outra ordem do que houve naquele momento. E aí, irmãos, será que no episódio de Bereshit, Elohim pôs fim a um período e deu início a outro? Irmão Luiz vai fazer um comentário aqui que vocês em casa não vão poder ouvir. Inclusive, Luiz, aqui, ó. O irmão Luiz está aqui falando que a tradução de sem forma não tem lógica, e ele tem razão. Olha só aqui, ó, eu coloquei na tela aí para quem está em casa, ele está dizendo que é sem forma e vazia, não existe nada sem forma, tudo tem uma forma, e ele tem razão. Por isso que eu coloquei essa lâmina aqui. Eu vou explicar, vou falar um pouco sobre isso, irmão Luiz, olha só. Mas primeiro eu quero comentar isso aqui. Será que Adonai pôs fim a uma era e deu início a outra? Será que é o que chamamos de criação, na verdade foi mais precisamente uma recriação? Eu acredito que sim. Por que eu acredito nisso? Porque está bem claro e patente nas Escrituras que vai haver de novo uma recriação. O Olam Rabá, o mundo vindouro, é exatamente uma recriação. Quando chega... aqui Adonai certamente um planeta que já existia, já tinha forma, mas estava o quê? Olha aqui uma outra tradução para essa palavra, desordenada. A palavra tohu, que é traduzida como sem forma,
pode ser também desordenada. O que é desordenada? Algo que tinha uma ordem. Não é desordenada aqui, gente, no sentido de estar girando mais rápido ou mais devagar. Não, desordenada no sentido de estar sem ordem. E aí Adonai chega e novamente põe ordem, uma nova ordem, né? Então a palavra torru pode ser, traduzida normalmente sem forma, mas pode ser também como desordenada. Estava naquele momento sem ordem. Alguma coisa aconteceu que ficou sem ordem. Aí existem várias teses. Os cientistas dizem que foi um grande meteoro e caiu e matou os dinossauros e tal. E não vou entrar nesse mérito porque não adianta. Haitá, que estava, né, sem forma ou desordenada. Haitá pode ser traduzido também como tornou-se. Estava ou tornou-se. Olha só, se você refazer a tradução dentro de palavras que também pode ser traduzida assim, aqui, isso aqui não, eu não coloquei isso aqui sozinho, eu pesquisei para ver pessoas que sabem melhor hebraico do que eu, dicionários, para poder fazer isso aqui. Então, eu não estou falando aqui só de mim, para você pode duvidar de mim, mas você vai duvidar de dicionários, professores de hebraico, é mais complicado, né? Então, ó, tornou-se desordenada e sem vida. Vazia ou sem vida. Tornou-se desordenada ou sem vida. Ou seja, se tornou desordenada e sem vida, dá a ideia de que antes havia ordem e havia vida. Mas certamente uma ordem diferente da que Adonai criou ali, vida diferente da que Adonai criou ali, e por aí vai. E o abismo, né, que é água, espírito pairava sobre, observando, e ele diz, haja or, né, irie or, haja luz, ou que seja luz, que tenha luz. A luz pode ser entendida também como ordem. O que estava em desordem agora recebe ordem. Luz, como também tem um sentido aqui de ordem. A palavra or, ela praticamente nas escrituras todas ela é traduzida como luz. Mas só que como esse or aqui, essa luz, foi criada antes do astro que gera luz, aqui foi criado no primeiro dia, e o sol só foi criado no quarto dia. Então, esse or, luz, ela tem um sentido também de ordem. Uma luz que gera ordem. É igual você chegar aqui e ver tudo bagunçado, haja luz nesse negócio aqui, haja ordem, e bota a ordem aí. Sai a bagunça e entra a ordem. Então, algo aconteceu aqui, e eu acredito nisso, e as escrituras, o Bereshit nos dá essa ideia de que Adonai recria algo que passou por uma transformação, entrou em caos, uma desordem por algum motivo. E nós sabemos que nada acontece sem a permissão dele. Certamente ele, como ele é de eternidade em eternidade, ele existia antes, chega um tempo que ele decide, olha, agora eu vou trazer algo novo. E aí ele decide nos criar. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Chegou a nossa vez de viver. Os dinossauros se foram. Eu creio que além de dinossauro havia muitas outras coisas. E aí depois vem o quê? Vem uma recriação em pequena escala. Mas uma recriação significativa, o dilúvio, Noé. Muitos estudiosos acreditam que até Noé havia só um continente. A parte seca e a parte líquida do planeta. E aí, no dilúvio, o que é que acontece? Fragmenta em 5 continentes, continentes maiores, como conhecemos hoje, né, os 3 grandes continentes, os 3 grandes oceanos e os continentes, que quando, segundo os estudiosos do assunto, se pegar e juntar, eles encaixam certinho, dá aquela ideia de que eles eram juntos, separaram, e se juntar de novo, eles se encaixam. Então, imagine para o planeta ter uma parte seca única e depois se separar, teve que ser realmente algo grandioso. Então, o chamado de Pangeia, o Lourdes está falando aqui que os gregos chamavam de Pangeia. Então, Adonai, ele recria, ele é criador por natureza, ele vai criando, até hoje ele cria. Quando uma criança nasce,
No dia que eu tive o prazer de assistir o parto o nascimento dos meus 2 filhos, a primeira coisa que vem na mente é essa. Quando eu vi Levi mesmo sair ali e chorar, só me vem na cabeça isso. Adonai continua criando. Até hoje ele cria. Quando uma criança nasce, um animal nasce, ele está criando, porque mais uma vez, qual é o médico, qual é o cientista, qual é o especialista que consegue criar uma criança? Consegue criar uma vida? Nem sequer uma célula viva o homem não consegue criar do nada, ele tem que pegar algo já de outra, trabalhar em laboratório e fazer a transformação que eles fazem. Mas pegar de algo sem vida e gerar vida, ninguém consegue. Me aponte um especialista no mundo aí que crie do nada uma criança. Não consegue. Então, Adonai continua a criar até hoje. Ele é criador por natureza. Então, irmãos, irmão Luiz, está certo o seu comentário. Essa sem forma, certamente era desordenada, porque havia uma forma. Ela estava desordenada. Pois não, Luiz? Luiz está dizendo aqui que nós não sabemos onde a vida começa. Isso mesmo. A vida é algo que pertence ao Criador. Ninguém consegue criar nem tirá-la por completo. Lembra que Yeshua falou que o homem consegue matar a parte física, né? Mas aquela parte que realmente é a vida, né? O sopro de vida que Adonai deu, só Adonai consegue. Yeshua fala, eu direi a quem temer. Temer é aquele que além de matar o corpo, pode também matar, ou fazer perecer, ou seja, matar o espírito, a vida real. Então, só ele pode tanto trazer a vida como tirar. O que chamamos de Olam Rabá, a época vindoura, né, o mundo vindouro, é apresentado pelas Escrituras como realmente uma recriação. Se a gente pegar os textos que falam de Olam Rabá, de mundo vindouro, por exemplo, os últimos capítulos do livro de Apocalipse, Isaías, profeta Yeshayahu, capítulo 66, por exemplo, você vai ver ali claramente uma recriação da terra. Novos céus, nova terra, tudo novo. Na qual os seres viventes e toda a matéria criada passará por uma transformação altamente significativa. Assim como era difícil no passado, imagine um boi, uma ovelha vivendo junto com o dinossauro. Era uma bocada só o dinossauro engolia, né? Da mesma forma, hoje é quase impossível um leão sobreviver junto com uma ovelha. Não tem condição. Nós, humanos, viver também junto, no mesmo ambiente com o leão, a gente não consegue. Hoje, devido a algumas técnicas, se vive, mas se você for lá de mão vazia, você não consegue. Então, vai haver uma recriação, uma transformação. E os profetas deixam isso bem claro. Olha o que Yeshayahu diz, 11:6 diz: e morará o lobo com o cordeiro. Por que ele já está dizendo lobo com cordeiro? Já começa isso, porque o lobo é um predador de ovelha. O leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará. Gente, você já viu isso aqui em alguma parte da história? Isso aqui só acontecia antes do dilúvio. Antes do dilúvio isso aqui acontecia. Depois do dilúvio isso não aconteceu mais. Eu não sei exatamente o leão e tal, mas a Parashá Noah dá a ideia de que até ali, essa ordem aqui existia. A partir do dilúvio isso mudou. Eu vou continuar falando disso ainda. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha. Aqui está o segredo. O leão comerá palha como o boi, ou seja, o animal, a ovelha, o boi não será mais presa do leão. Ele voltará à ordem inicial, antes do Bereshit, ou antes do dilúvio, e vai comer palha.
Porque até Noé, você não vê passagem nenhuma dizendo que os animais comiam uns aos outros, mas que eles se alimentavam de tudo que era vegetal. O que a terra produzia era o alimento deles. Isaías 66, 22. Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão diante da minha presença, oráculo de Adonai, assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Aqui uma chamada também para quem acha que Israel passou, que acabou. Olha o que diz aqui. Ou seja, o universo será novamente recriado após um período, que eu acredito, de 7 milênios, né? Novamente virá o que? Isso aqui, o Olam Rabá, o mundo vindouro, uma recriação. Então Adonai está sempre recriando. Havia uma ordem antes desse Bereshit, que a gente tem na mão. Quando chega na época do dilúvio, Adonai traz outra transformação, gera uma ordem diferente. E aí, quando chegar aqui, no Olam Rabá, uma nova ordem acontecerá. O mundo passará por uma transformação e a criação, os seres viventes passarão por uma transformação. O leão vai comer palha junto com o boi. Gente, isso é fantástico. Isso é interessante. E aí vem aqueles que, muitos que ouvem a gente falar uma coisa dessa, ficam dando risada. Né? Olha que tanta bobagem está falando. Não sabe explicar nada, não tem explicação para nada. E acha que sabe de tudo. Só tem teorias. Como um dia eu estava almoçando com um colega, gente boa, a gente conversando, né, sem ninguém ofender ninguém, e aí ele questionou comigo sobre a criação, né, entrando nesse assunto, e aí ele veio defender a tese do Big Bang, que do Big Bang não cabe, ele queria dizer para mim que o Big Bang não cabe à mão do Criador. Aquela explosão que se acredita que gerou tudo que há, não cabe à mão do Criador, que derruba a tese da criação. Só que a gente estava almoçando junto e conversando sobre isso, e na mesma semana havia tido a implosão de um prédio no Rio de Janeiro, um que tinha sido, eu não me lembro mais o nome, que tinha sido incendiado. Houve um incêndio lá e tiveram que implodir. E aí passou nos jornais naquela semana, foi bem falado. Eles isolaram a área do prédio, o prédio parece que só tinha 4 andares, isolaram a área e calcularam tudo, os engenheiros calcularam tudo, para o quê? Para que ele caia, a ideia é cair reto, para não pender nem para um lado nem para outro, isola a área por segurança, mas a ideia é que ele caia reto. Né? Os cálculos é bem feito, quantidade de explosivo em cada canto, para ele descer reto. Só que mesmo assim, nesse caso, a televisão mostrou, na época, quase que acontece uma tragédia. O cálculo, por algum motivo, não saiu tão bom que ele foi caindo e inclinando e quase sai da área de segurança do isolamento. Imagine um prédio de 4 andares, se calcula milimetricamente cada grama de explosivo que vai se usar, tudo muito bem calculado, 4 andares apenas, e o negócio inclinou e quase causa uma tragédia. Aí eu falei para ele, falando isso para ele, agora imagine uma explosão de âmbito universal, que envolve quase que galáxias. Você acha que essa explosão terrível, fragmento de rocha para tudo quanto é canto, aquela coisa terrível, e aí aquela força terrível ali, daqui a pouco ia parando tudo no seu devido lugar, parando, aí parava a Terra na sua órbita perfeita, na mesma distância do Sol, nem mais nem menos, porque senão congela, se menos queima tudo, a Lua, tudo naquela sincronia perfeita, seu ângulo exato, tudo perfeito. Aí eu falei para ele, você acha, Nilo, que era o nome dele, que tem condição? Do prédiozinho lá de 4 andares, não foi, aquele cálculo todo não foi possível fazer ele cair reto, mas essa explosão de âmbito universal, sozinha por si mesmo, para tudo nessa sincronia perfeita e funcionar nessa ordem maravilhosa até hoje, tudo muito perfeito. Você sabe que se aproxima, não tem vida na Terra, se afasta, não tem vida, tudo muito perfeito.
Ele não teve o que fazer e balançou a cabeça, realmente não tem condição não. Admitiu que é impossível. Então, quem acredita nessas teses? Não, que nada, isso aconteceu sozinho mesmo. Me perdoe você, eu vou usar uma palavra bem baixa, você é mais burro do que nós que conhecemos menos do que você. Vou ser bem direto. Porque é impossível, não há como. Só na cabeça de alguém que não quer aceitar algo para encaixar uma tese como essa. De uma coisa tão complexa, sem uma mente para calcular, sem uma mente pensante para calcular tudo e... depois da explosão ainda surgem tantos seres complexos, olha o corpo do ser humano. E depois dessa explosão, como o Louro está dizendo aqui, ainda surgir vida em tudo quanto é lugar. As pessoas acham que eras vão passando e as coisas vão se transformando e vida vai surgindo. Pegue um carro, pegue uma planta, pegue qualquer coisa que você conhece e deixe inerte lá em um canto. E volte lá 40, 50 anos depois, o que é que você vai encontrar lá? Você vai encontrar um monte de ferrugem, você vai encontrar um monte de fragmentos, se for árvore ela vai morrer. Nada sobrevive lá. Quando você tira, desconecta, ela sobrevive. O carro que você deixa lá, ele enferruja, acaba. A planta, se ela não estiver lá recebendo sol, recebendo oxigênio, recebendo água, ela morre, ela vira pó. Nada sobrevive fora dessa ordem perfeita que foi criada. Bereshit. E disse Adonai, haja luz, haja ordem, e houve luz, houve ordem. Então, negar é muito fácil, mas aceitar as coisas, porque quando você aceita algo que contraria o que você quer, contraria a sua vontade, é difícil. Então, negar é sempre a saída mais fácil. Olha, não quero nem ouvir, não aceito não. É fácil demais. Gênesis 28, para a gente já caminhar para o final, Gênesis 1:28. E Deus abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, falando ele para o homem, Adão e sua mulher. E enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a. Olha essa frase aqui sublinhada. Sujeitai-a e dominai. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, os animais estavam sujeitos ao homem, o homem dominava sobre eles. Hoje, para o homem dominar um animal, ele tem que amarrar. A não ser quando é um doméstico, né, um gatinho ali e tal. Mas os animais maiores, o leão e tal, o homem não consegue dominar, só se amarrar. Aí Paulo vem aqui em Romanos 8:20 e faz alusão a isso aqui, ó. Quando ele fala que a humanidade ardentemente espera pela redenção e tal. Aí, olha o que ele diz no versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ó, você não precisa nem consultar o texto em hebraico, os tradutores aqui não tiveram dificuldade de traduzir, está muito claro. Mas por causa do que a sujeitou. O homem, nós seres humanos, ficamos sujeitos ao que vivemos hoje, não temos controle sobre quase nada. Você quer pegar um passarinho, você não consegue. Você quer se aproximar de um leão, você vai ter que ter toda a estratégia para se aproximar. A ordem inicial mudou tudo. Por causa do que a sujeitou. O que é que aconteceu? O que é que Paulo está falando aqui? Que tudo foi... Já passei 10 minutos, tenho que correr. Tudo foi sujeito ao homem, né? A criação foi sujeita ao homem. O homem, ao pecar, transferiu essa autoridade para quem? Para Ra-Satã. Aquela tentação ali da serpente ali, né? Apocalipse diz que ali era Ra-Satã, tentando Eva. O judaísmo moderno diverge muito sobre isso, mas o judaísmo antigo, da época do segundo templo, do final da época do segundo templo, também pensa assim, igual o Apocalipse pensa. Se você que, mas a Brit Hadashah é um livro confuso e tal, não diz nada disso. Pegue fontes anteriores, manuscritos do Mar Morto, livros anterior à vinda de Yeshua, você vai ver que naquela época se pensava assim, semelhante ao que Apocalipse diz, semelhante ao que Paulo fala. Porque o homem entregou na mão do inimigo
Então o homem hoje não tem mais controle sobre a humanidade, ou os animais, a criação. E é o que Satã fala para Yeshua, ó, tudo te darei se me adorares, porque tudo a mim foi dado. E ele estava falando a verdade, o homem entregou na mão dele. E para encerrar, como estamos falando de recriação, de retorno ao princípio, João, presta atenção nisso aqui, gente, isso é interessante, já falamos disso aqui muito, mas é bom sempre estar falando novamente. Quando Yeshua morre, olha o que acontece, em João 19:41 fala, e havia um horto. O texto, os manuscritos que tem da Brit Hadashah, né, no Novo Testamento em hebraico, a palavra para horto é Gan, Gimel Nun, Gan, que é jardim, que é normalmente traduzido como jardim. Então havia ali um jardim, lembra do Gan Éden? A palavra Gan aqui, jardim, é a mesma para jardim do Éden. Havia ali um Gan, um jardim, no local onde Yeshua foi sepultado. Naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, e você sabe a história que ali Yeshua foi colocado. E aí quando Yeshua levanta da morte, Yeshua ressuscita, que aquela mulher, olha só, uma mulher que viu isso aqui. João 20, versículo 15. Disse-lhe Yeshua, mulher, era Maria de Magdala, Maria Madalena, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o jardineiro, ou o hortelã, ou seja, a pessoa, ela pensou que Yeshua era o homem que cuidava do Gan, do jardim do Éden. Isso faz alusão ao quê? Adão e Eva foram colocados no jardim para quê? Para cuidar, não foi assim? Aí Yeshua ressuscita, compra, garante a ordem inicial do Éden, para no momento certo aplicar, né, no seu retorno, que ali ele conquista, mas a hora não é ainda. Ele pega o cheque e fica com ele na mão para na hora certa sacar. Ele ressuscita. E ele é confundido com o jardineiro, alguém que estava ali cuidando do jardim. Onde o jardim? Em Jerusalém, em Sião, o lugar onde simbolicamente é o trono de Adonai, o lugar onde Ezequiel mostra que é o lugar onde saem os rios do Éden, é o lugar onde Ezequiel vê a árvore da vida, é o lugar onde João no Apocalipse vê a árvore da vida, os rios que saíam do Éden. Ou seja, Yeshua está dando uma deixa aqui para os seus discípulos, olha, eu sou o segundo Adão, eu estou aqui cuidando do jardim, como um Adão cuidava. E por isso que ele foi confundido com o jardineiro. Se ele foi confundido com o jardineiro, porque ele estava ali fazendo o quê? Contemplando as plantas. Deu a impressão de que ele era um jardineiro. Foi isso que a mulher viu, um jardineiro. Alguém que cuidava do jardim, alguém semelhante a Adão. Ou seja, apontando para o quê? Apontando para o retorno ao Éden, apontando para a recriação, apontando para o Olam Rabá. Gente, isso é maravilhoso. Eu não sei se em vocês isso causa impacto, mas em mim causa um impacto muito grande. Causa um impacto muito grande, isso é fantástico. E esse fato aqui, em hebraico, é exatamente a mesma palavra, Gan. E ele ser confundido com o jardineiro, que cuidava do jardim do lugar onde era o Éden. Porque quando você vê a história bíblica de que os rios do Éden saíam de um determinado lugar, e quando você vê Ezequiel e Apocalipse, mostra que esses rios saem de Jerusalém, do lugar onde onde fica, onde Adonai ordenou que deveria ser o santuário. Gente, isso não tem como não trazer uma mensagem aí reveladora para nós. Isso é fantástico. Que Adonai nos abençoe, fiquem de pé. לא שאותנו תהיו מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את מי האב, ואתה בוא